Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Lima, eu sou analista de investimentos aqui na Top Game, especialista em análise gráfica, e no podcast de hoje eu vou trazer um convidado super especial para conversar com a gente sobre análise gráfica, para conversar sobre mercado, day trade, futuros e compartilhar um pouco de experiência de uma pessoa que tem uma trajetória muito incrível nesse mercado. Começou ali engateando com um contratinho, muito legal. Começou aqui na Top Game também e hoje já tá voando aí nas suas operações, com a sua comunidade, com a sua turma ali. Quero trazer aqui para vocês apresentar Jonathan Sacramento. Tudo bom, meu amigo? Aqui, grande Matheus. Aí, ó. Amazonas. Né? Jonathan Sacramento, Gorilla Trader. Gorilla King Trader. Tem que ter o King ali. Tem que ter. E aí, mestre, tudo bem? Se apresente, por favor, pra gente. Quem é Jonathan Sacramento? Fala, galera. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que vocês vão assistir. Eu me chamo Jonathan Sacramento, tenho 30 aninhos, né? Tô velhinho. Já tem quantos anos? Ano que vem eu faço 30 também. Aí, tamo junto, 92 aí, ó. Trade. Vai. Eu atuo ali no mercado financeiro como trader, né? Índice dólar. Agora operando algumas coisas lá fora também, como o Usatec. Tô no mercado desde 2019, acompanhando esse cara aqui desde 2019. Eu falei pra ele antes de a gente começar, antes mesmo dele vir pra Top Game, eu já acompanhava ele, que eu vi um vídeo, alguém compartilhou, foi o Alisson, Acho que foi o Alisson. O Alisson compartilhou um vídeo dele e eu assisti esse vídeo, achei incrível e vim acompanhando ele até aqui, até hoje, já me sinto um amigo. A gente é, com certeza. E a gente tá aí desde 2019 na caminhada, batalhando, guerreando, né, que não é um mercado fácil, mas é totalmente recompensador pra quem faz a coisa certa e tamo aí hoje pra trocar essa ideia. Maravilha. Cara, eu tenho alguns alunos e tu tem os teus alunos. A gente vai chegar nessa parte em que tu começou a construir tua comunidade, mas eu acho que ele só muda nome e endereço. Isso. As dúvidas e as dores e os problemas são as mesmas. E eu sinto isso, não porque a gente já conversou um pouco sobre os teus alunos, mas porque eu vejo que quando as pessoas vêm falar comigo, era muitas das dúvidas que eu tinha. Sim. E acho que tu já percebeu isso também. Mas a galera que me acompanha já conhece um pouco da minha história, né? Um pouco da minha trajetória. Eu queria que tu contasse um pouco de como foi o teu começo, o que te levou a pensar em bolsa, a pensar em trade, em futuros, o que foi a porta de entrada ali para ti e depois a gente vai evoluindo para as habilidades que tu tem hoje. Então, a minha vinda pro mercado não foi algo tão bonitinho, né? Foi no momento mais conturbado, assim, na minha vida. Eu era militar, eu era militar da aeronáutica, tinha 8 anos de casa já, e acabei tendo que sair por conta de tempo, né? Então, em 2019 ali... Em 2018 a gente descobriu que eu ia sair 2016 eu descobri que eu ia sair em 2019, 3 anos depois, e acabei indo pro aplicativo. Então, comecei a rodar no aplicativo já no quartel, né? Eu saía do quartel às 4 horas da tarde, rodava até 10, 11 horas e depois ia pra casa. E 2019, no ano que eu ia sair, a minha esposa estava grávida de gêmeos, né? Então... Caramba! Caraca! Ela estava grávida de gêmeos, a nossa primeira gravidez foi gemelar, 2 meninas. E com 4 meses de gravidez a gente fez aquela ultra mais definidinha, né? E a gente descobriu que uma das bebês tinha uma cardiopatia, tinha uma má formação no coração. Certo. Então precisou ali, no ato do parto, né? Precisou ir para uma UTI, precisou fazer correção. E eu fiquei sem trabalhar. Certo. Porque eu era motorista de aplicativo, minha esposa estava em casa com a outra bebezinha e eu tinha que ficar no hospital todo dia. Então eu chegava no hospital 7 horas da manhã e só saía 7 horas da noite. Caramba. Então nesse tempo eu não tinha como trabalhar. Então na primeira semana que eu fiquei lá, um amigo meu que já operava, que era da minha igreja lá, só que eu conhecia ele, mas não sabia o que ele fazia. Ele falou pra mim, cara, o que você tá precisando? Eu falei, mano, vou precisar de dinheiro, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Aí ele falou, não, o tempo que você ficar aí eu vou pagar todas as suas contas. Olha que legal. Eu falei, peraí, como assim, mano? Você vai pagar minhas contas? Água, luz, telefone? Não vou. Não precisa se preocupar com isso. Suas contas todo mês eu vou pagar o tempo que você precisar ficar aqui. Eu quero ser amigo desse cara também. Então, rapaz. Aí eu perguntei pra ele. Eu falei, cara, o que você faz? No mesmo dia eu falei, o que você faz? Com o que você trabalha? Porque um dia eu quero abençoar alguém conforme você tá me abençoando. Com certeza. Aí ele me falou, não, eu sou... Ele é trader e tal. Ele operava muito opções, né? Put e tal. Operava muito opções. Aí ele me passou um PDF. Aí eu falei, cara, me ensina, pelo amor de Deus. Aí ele me mandou um PDF, né? Aí esse PDF tinha lá os princípios da bolsa, os nomes dos ativos, aquela coisa toda.
Mas Aí, que direcionava para opções ou era não, genérico? era genérico. Genérico Aprenda não. a investir na bolsa. Isso aí, Tá genérico. Gráfico. Tá. Genérico. Aí Ok. falava dos gráficos de Renko, gráfico de Kendo, genericão. Aí eu li aquilo ali em 2 dias. 2 dias de hospital de 7 da manhã até 7 da noite. Consigo fazer isso. Né? Tipo, o cara leu o primeiro material, Exatamente. já decifrei o mercado. Eu sou expert já. Aí eu comecei a pedir mais coisas pra ele. Aí ele levou um livro pra mim do Palex. Legal. Aí eu li o livro. Eu fiquei 94 dias no hospital com a minha filha. Aham. Antes dela vir a falecer. Aham. Então foi ali que eu conheci o mercado. Aí eu saí dali, né? Ou 94 foi em junho, né? Aí no final do ano ali eu saí e comecei a estudar. Foi aí que eu conheci a Top Game, né? Legal. Que eu só segui o Alisson e tal. Comecei a estudar, conheci você ali nesse meio termo. E comecei a estudar. No início do ano eu fiz no início de 2021, não, 2020, na pandemia mesmo. Antes de estourar a pandemia. Eu fiz uma mentoria, pode falar o nome aqui? Pode. Pode? Eu fiz a mentoria do MOL, do Bruno MOL, legal. que é gente fina também, então foi muito legal, me ajudou muito. Bacana. E 2020 ali, durante a pandemia, também em 2021, eu assisti muito, mas muito você operando. Muito, meu. E era incrível, porque você também é super grafista, né? Sempre foi. Sempre. Sempre foi grafista, desde antes de vir pra cá, e eu sempre acompanhei isso, porque foi uma coisa que eu me apaixonei, né? Por mim ou pelo gráfico? Ai, ó, que isso, hein? Olha só. Música romântica, por favor, Agatha, te produção. amo, calma aí. Vamos lá. Então, E assim, aí? foi uma coisa que eu me apaixonei, o gráfico, e eu via você operando ali, ó, tem uma vendinha aqui, tem uma comprei ali. Eu falei, cara, que incrível. E a gente tava até conversando aqui antes que dentro do meu operacional tem muito aí do que você ensinou, do que você passa ali, isso é muito legal. Então a minha trajetória começou assim, não foi nada fácil, né? Foi ali, Óbvio. foi bem complexo. 2020 eu operava de 9 da manhã até 11 e depois ia rodar no aplicativo durante a pandemia mesmo ali, porque eu não tinha o que fazer, né? Aham. Tinha que trabalhar. E no finalzinho de 2020 eu larguei o Uber, conversei com minha esposa, falei, ó, pra eu dar certo nisso aqui, foi metade do ano ali. Pra eu dar certo nisso aqui, eu Tem que preciso focar. Foco, né? Eu só posso fazer isso aqui, eu não posso pensar em outra coisa. Aí conversei com ela, conversei com minha mãe. Aí minha mãe, ó, que eu sempre fui assim, né? Eu sempre estudei muito, né? Eu estudava pra concurso, né? Legal. Então sempre elas confiaram em mim porque elas viam que eu fazia valer a pena a confiança. E isso eu falo pra você também, se você não tem a confiança de quem tá aí do seu lado, da sua esposa, da sua mãe, é porque você não tá fazendo valer a pena isso. Isso é verdade. Então eu me esforçava tanto, eu virava... Esses dias mesmo eu postei um story lá, chamei de preço. Eu peguei vários vídeos que eu filmava, vários vídeos meus virando noite estudando. Em 2021, eu indo dormir 5 horas da manhã pra acordar 7. Tem vários lá. Sei muito bem como é isso. Exatamente. E tem um negócio que quando você tá estudando mercado, eu não sei o que é nele. Você não sente o cansaço do estudo, cara. Passa. A hora passa, Cara. que é um negócio. Quando você vê, já é 6 horas da manhã, tá os passarinhos cantando, você fala, caramba, eu tô aqui até Caralho, agora. Só mais um replayzinho. Exatamente, Só mais um replay. Então, aí eu larguei tudo, estourei os 7 cartões da minha mãe. Nossa. Pra poder pagar curso, pra poder... minha mãe fazia... Minha esposa trabalhava, né? E eu ficava com a criança em casa, operando. Olha só que loucura, né? Eu operava com ela no cantinho, assim. Eu botava o tapetinho. Cara, mas essa é a realidade de muita gente. Sim. E a gente vê isso na comunidade. Às vezes a gente tá ali, super focado no escritório. Tipo assim, a tua atenção tá toda ali pro mercado, mas quando você olha ali pras câmeras do pessoal, Tem um bebezinho do tem lado. um bebê. Às vezes é um Sim. cara que tá com um bebê no colo. Sim. Às vezes é uma senhora que tá com um neto. Sim. Aí tem várias pessoas, várias Exatamente, mulheres nessa realidade. vozes na nossa comunidade, que às vezes ela é Ó, que até legal. daquele momento ali um pouco mais leve de descontração ali. Ela, aqui ó, o meu netinho, não sei o que, mostra aqui, né? Tipo, Isso. ó, aqui ó, meu, né? Isso Ó, meu acontece neto. muito. E ainda mais que na minha sala lá eu coloco uma musiquinha, né? Quando a gente bate Aham. a meta, eu coloco uma musiquinha do Homem Macaco. Lá vem o Homem Macaco. aí o pessoal abre a câmera, aí tá as crianças dançando lá. Aí, ó. É bem legal. Mas aí eu precisei desse tempo pra focar. Mas graças a Deus consegui ali Legal. atingir as metas. 2021, em setembro. Eu lembro até hoje, em setembro de 2021, no mês do meu aniversário, meu presente foi pegar todo o capital que eu tinha feito e paguei todos os cartões da minha mãe. Eu Brabo. quitei os cartões da minha mãe todos. E dali em diante foi só pra cima, graças a Deus. Da hora, mano. Show demais. E tu comentou que tu começou ali, de certa forma, passando bastante tempo ali com a gente na Top Game. Sim. Eu lembro de ti como aluno lá Sim. na Top Game. Eu mandava mensagem pra você, Tu isso. mandava mensagem e Isso. tal, a gente conversava bastante. E eu fui acompanhando. Eu lembro que até foi muito engraçado pra mim que
teve um momento em que eu comecei a olhar mais o que tem ali de legal no explorar do Instagram. Sim. E aí eu passando, de vez em quando apareciam uns conteúdos de mercado, e eu vi um que era, sei lá, era uma operação que já tava rolando com aquela textura de papel. Isso. Aí eu falei, pô, da hora esse tipo de conteúdo aqui, né? Aí eu via lá, gorila, eu falei, mano, acho que eu já vi esse cara em algum lugar. Quando foi abrir o direct. E aí eu vi, aí eu falei, mano, eu acho que eu conheço, mas pra ser sincero, eu acho que eu nem cheguei a abrir o teu perfil. Eu falei, mano, eu acho que eu conheço. Aí eu deixei um like. E eu não lembro se eu comentei, pô, legal, da hora. Não lembro. Você deixou o like lá. Eu deixei um like. Na hora tu me mandou mensagem, o cara curtiu, eu não acredito, zerei. Eu falei, vixe, esse cara tem que seguir na hora. Aí eu te segui. Quando eu vi essa curtida, eu falei, caraca, mano, que legal vocês vendo meu vídeo e tal. Achei animal, né? Porque de tanto tempo que eu acompanhava você, eu achei incrível. Aí eu mandei mensagem na hora, aquilo foi animal. Porque assim, cara, tem gente que fica perdido em conteúdo gratuito na internet. Putz, isso é foda. Mano, é louco. Mas o que a Top Game faz ali naquele gratuito é absurdo, velho. Mano. Mano, é absurdo. Porque, tipo assim, eu acompanhava todo dia. Todo dia eu tava lá na livezinha, o gráfico aqui e a sua carinha ali, o Amazonas lá. Como é que é o nome do... Com a Zarabatana. A Zarabatana, você é louco. Então, assim, é um conteúdo que me ajudou demais na minha evolução. Pega a Zarabatana, tá ali no canto, por favor. Me ajudou demais na evolução, demais mesmo. Da hora. Mas o que eu ia falar, na verdade, era, tipo, beleza, eu lembro que tu participava bastante, a gente interagia, trocava ali um conhecimento, mas de que maneira tu sente que tu absorveu? Como que foi essa tua absorção de conteúdo pra entender o que eu estava fazendo, pegar um pouco do meu conteúdo educacional e do que eu já falava, porque a gente tá ao vivo operando, mas, cara, frequentemente a gente tá dando aula, tirando uma dúvida, vocês perguntam, a gente responde. Como que o meu operacional ou o que tu absorveu de mim como conteúdo, assim, pro teu operacional de hoje? Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, papel e caneta na mão. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Durante o dia... Fica ligado aqui, ó. Né? Como a live não é uma aula, é você operando, é você no game ali, você solta muita... semente, eu chamo de semente hoje. Você solta muita coisinha que, tipo assim, pô, você não ouve num livro. Que planta uma dúvida ali na hora, aí você né? vê, caramba, calma aí. O que é falha de fundo? Calma aí, o que é o mercado em cima da média de 200? Cara, o que é um pivô de alta? O que é um pivô de alta? Isso, então, eu ficava sempre anotando e depois eu perguntava. Mas pivô de alta é o quê? Que eu até hoje, eu sou o cara do porquê, né? Por quê? Eu era desse jeito também, mano. Por quê? Como? Então, assim... esses micro pivôs, eu aprendi comigo lá, né? Esses micro pivôs em tempo gráfico menor, que é o início do movimento, porque geralmente o que acontecia comigo, né? Eu tava sempre olhando, eu só tinha confiança de clicar quando o mercado já fez. Né? Cara, e sabe que um parêntese aqui? A maioria das pessoas tem esse bloqueio que na cabeça dela é o seguinte: ela espera eu entrar na operação, pra depois eu compro, me dá uma parcial ou eu me protejo, o pessoal já evoluiu, aí ela, beleza, agora eu sei que vai dar certo. Exatamente. É tipo assim, porque deu certo quando eu entrei lá atrás, ela pensa, beleza, agora eu tenho certeza que essa operação é vencedora. E ela entra depois. E é horrível quando ela entra depois e dá certo, que continua. É a pior parte, que ela vai continuar fazendo isso. Exatamente, e errado, né? E aí tu... então, e uma vez você falou uma parada também que eu nunca mais esqueço. Acho que nem vai lembrar. Você falou uma frase assim, falou, cara, nessa questão do medo, você falou, os trades que você sente medo, geralmente são os trades que mais andam. Porque aquele movimento que tá nascendo, que você tem medo de pegar, porque tá na região correta, tá na localização exata, tá aparecendo ali o seu contexto, mas você tem medo porque ainda é muito... embrionário ali, né? Ainda tá muito ali dentro da barriga, né? Então, só que ele é quem tá dando início ao grande movimento. E você falava muito isso. E você tava sempre lá. Mano, é bizarro. Eu falei, cara, como que esse cara consegue? Eu tava sempre lá. Movimento, mano, sempre lá, né? À toa que você criou o indicador da... Mano, você é louco, indicador sinistro. Então, assim, essa questão de perder o medo de clicar foi muito vendo você. Perder o medo de clicar, entender que pequenos movimentos geram movimentos gigantescos, foi muito vindo do que eu via com você ali. E essa dos pequenos movimentos, são eles que formam um movimento maior? Geralmente eu usava isso pra explicar quando o pessoal falava, pô, 1 minuto é tempo de maluco. Exatamente. Eu falei, mano,
eu concordo perfeitamente que 1 minuto é um tempo de maluco se você for operar 1 minuto como se você estivesse, por exemplo, operando uma ação no diário. Que aí você leva em consideração, pô, candle a candle. Sim. Você vê a região, mas você, pô, deixou um candle aqui. Cara, eu olho 1 minuto, mas eu sou a maior contradição do operador de 1 minuto. Porque a maioria das pessoas faz esse tipo de operação rápida e operam a todo momento. Não. Só que eu, mesmo com um gráfico de 1 minuto na minha tela, cara, eu sou um pescador mais paciente de todos. Eu fico O sniper. E eu fico 2, 3 horas ali olhando, mesmo estando no minuto. Porque eu não opero um candle a candle. Eu espero a imagem do que eu tô esperando. O contexto. Então, só que o time frame menor me dá aquele feeling, cara, ó, tá começando a deixar fundos maiores dentro desse mercado ruim. Tá começando a querer romper de um cenário legal. As minhas médias estão apontando, eu tenho todo A favor do que tá acontecendo no tempo gráfico maior. Exato. Então, eu tô vendo o início da movimentação dentro da figura total. Coisa que, pô, se no 1 minuto eu espero, às vezes, 2 horas para entrar numa operação, se eu estivesse operando um gráfico de 5, é pra 4. É pra ficar horas. É. E pra finalizar essa linha de raciocínio, eu opero lá fora. Eu não sei se você chegou a comentar agora aqui que a gente estava ao vivo, que tu tá operando lá fora também, mas eu opero lá fora também por causa do CNPI, né? O CNPI eu não posso operar na minha conta real aquilo que eu passo recomendação. Então eu opero lá fora na minha conta real. Só que... Você postou até uma hoje, né? Então, a vendinha lá. Cara, essa semana eu tava mais ativo, porque o mercado tomou direcional, né? Legal. Começou a pegar um direcional. E eu opero 5 minutos lá, porque como eu tenho... Pô, eu passo a manhã toda na transmissão. E aí eu saio à tarde, eu tenho várias coisas pra fazer. Eu não consigo estar, 100% focado como o trader que tá ali dando aqueles primeiros passos precisa. Eu posso dizer que eu tenho uma bagagem... E que bagagem! Uma bagagem profissional pra, assim... Pra conseguir dividir a minha atenção com outra coisa. Mas mesmo assim, quando eu tô operando 5 minutos, eu fico de 6 a 8 horas posicionado. Quando não vira um swing de 48 horas. Nossa. Nos 5 minutos, cara. Caramba. Então, eu já entendi que o meu perfil é olhando vários candles. Sim. É olhando um contexto muito maior, apesar de estar no time frame menor. Então, os 5 minutos pra mim, ele já virou time frame de swing. Porque é como eu gosto de usar a analogia do alfabeto, né? Por exemplo, se a pessoa pegar A, E, I, O, U, né? 1 minuto, A, E, I, O, U. Pô, tá ali, ele vai ficar perdido. Agora, se ele pegar o A, juntar com o B, formar uma palavra, aí ele ganha um contexto dali. Porque a galera fica no 1 minuto ali, esse que é o errado. E é isso que você faz muito bem, que eu entendi. Inclusive, eu tô operando 2 minutos também. 1 minuto eu não opero, mas eu opero 2, que é o mesmo conceito, né? Então, a galera fica no 1 minuto ali, girando, mas não tem nada, só tá girando candle. Só que é aquela velocidade. Agora, se ele junta o candle com o contexto, com a localização, com a direção do mercado em tempo gráfico, vai acontecer o que você tá falando, o negócio vai voar, não tem como, né? Porque ele vai estar ali, mas ele vai ter grande chance, grande probabilidade de sempre estar no início do movimento, né? Que é o que a maioria tem dificuldade, de estar no início do movimento. Depois que o movimento já passou, que a pessoa ganha confiança, né? Boa. Agora tá no início, que é o mais complexo. Show. E tu tocou num assunto ainda há pouco, quando a gente estava conversando, que era sobre o lance do medo, né? De entrar na operação. Sim. E eu tenho um discurso, uma filosofia. Tirem as crianças da sala, por favor. Que eu tento passar isso pros meus alunos, que é algo que eu adoto pra mim há anos. Antes de eu pensar em quem era Alisson Correia e muito menos estar aqui na Top Game. Que era o meu discurso pra de uma maneira responsável aplicar isso. Que era assim, cara, tá me dando uma condição de comprar, mas eu tô com medo de comprar. Foda-se. Toma. Não é aquele, eu vou censurar aqui, não é o dane-se irresponsável. Sim. Faça o que tem que ser feito, desde que eu esteja seguindo o que eu estabeleci que eu tenho que fazer. Porque eu aplico isso, cara, até pra mim, quando eu começo a ficar um pouco desconfortável, às vezes, eu pego uma sequência ruinzinha ali, pego uns 2, 3 stop, eu fico naquele um pouco de desconforto, e aí começa a querer me atrapalhar de novo na minha próxima operação, eu falo, mano, foda-se, mano. Tá me dando condição, eu vou vender. Se estopar, dane-se, mano. É isso. Tá ali, fazer eu o que sei tem que fazer. Tá ali é o ponto do meu stop, então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E se começar a andar, e se voltar, mano,
dane-se se voltar, mas eu vou segurar essa porcaria até me dar o máximo, vou espremer o máximo. E aí onde eu consigo fazer uma gestão de risco, Sim. mas é muito importante a gente debater sobre isso, porque pro iniciante, pra mim, pra ti também, que nós, enfim, em algum momento nós estávamos começando, sim, e a gente teve que quebrar essa barreira. Exatamente. E a maioria da dificuldade das pessoas, cara, não é técnica. Não é técnica. E não é um tipo de psicologia ou de um mindset que tu precisa acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, né? Água com gás e limão espremido. Mas é perder o medo de fazer aquilo que você estabeleceu que você tem que fazer e ter a disciplina pra parar quando você tem que parar. Porque tem uma frase que eu falo há muito tempo, que é: o trader profissional, ele não é aquele cara que fica o dia inteiro na frente do computador clicando. Nossa, isso aí foi um estalo na minha mente também. O trader profissional, ele não clica muito, ele clica bem. Então, às vezes como diz a letra do 50 Cent, o grande poeta, one shot, one kill. Aí, mano, se precisar ser um trade, acabou o dia, desliga e vaza. Então, a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Qual foi o momento que tu sentiu, cara, consegui superar isso? Então, quando eu entendi o que eu tava fazendo. Eu falo muito pra minha galera lá que o medo... Por que você faz isso? Por que você taca o F? Porque você sabe exatamente o que tá fazendo. Quando você olha pra ali, por mais que... O medo sempre vai existir, né? A gente só aprende a lidar com ele, administrar ele. Mas por mais que o medo esteja aí, pô, você já viu aquilo ali acontecer 50 mil vezes. Pô. Quantos anos você tem de mercado? 5, 6, 7, 8 anos? Né? Você já viu aquilo ali? Comecei a investir na bolsa 10 anos atrás. Meu Deus do céu, eu sou um bebê do seu lado. Então, assim... O medo a gente nunca vai perder, mas como que a gente lida com ele? Acreditando, confiando no operacional, treinando até o olho sangrar pra você confiar. Eu falo muito pra minha galera o seguinte, por exemplo, se eu chegar lá na sua casa agora, abrir a porta e sua esposa tá em casa, o que ela vai fazer? Ela vai ligar pra polícia. Ela vai te dar um tiro. Ela vai me dar um tiro na minha cara. Ela vai correr, vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque ela não me conhece. Agora, se você chegar lá de surpresa e abrir a porta, ela vai correr e vai te dar um abraço. Não existe medo, porque ela te conhece. Depende. Tem dias que depende, Boa. Ela te conhece, vocês têm um relacionamento, tem intimidade. Então por que o pessoal tem medo de clicar? Porque não tem intimidade, porque não tem confiança naquilo ali. Então quanto mais você treina, quanto mais você vê, quanto mais tempo de tela você tem, você vai gerando essa confiança e chega no F. Ah, não, eu já vi isso aqui várias vezes, que isso, mano, é fato. E você pode estar, o cara tem 10 anos de mercado, eu tô indo pra 4. Também acontece com a gente, mano. Às vezes você tá ali, tomou 2 stops já no início do dia, nesse miserento do índice, você fica assim, caraca, vou clicar de novo. Não, vambora, tá dando padrão, pau! E o negócio, entendeu? Então é confiar e acreditar e treinar, né? Treinar. Mano. Essa parte de treino, como é que você fez isso? Como é que você treinava? Assim? A galera me pergunta muito, como é que você estudava? Eu sempre fiz muito replay. E tipo assim, ficava horas olhando o gráfico parado, né? Mas como é que você praticou isso? Cara, na sua trajetória? O meu treino, ele tem até uma parte bem interessante, que eu tive uma migração da minha... de gerar essa minha confiança com o operacional, porque desses 10 anos que eu tô... Eu não tô há 10 anos, tipo, tradando. Então, eu comecei a investir na bolsa, comprar minha primeira ação, montar carteira, entender análise gráfica 10 anos atrás. Mas essa parte... desse tempo, tem uns 4 anos... que eu comecei a estudar análise quantitativa. Tipo, o quant ali, ou seja, tirar um pouco da subjetividade da minha análise do eu acho, o que é muito, o que é pouco, e sim para ter algo metrificável. Mas quando eu comecei mais lá para trás ainda, eu tinha, cara, replay. Porque uma vez, quando eu tava aprendendo, alguém que tava numa posição maior que a minha, assim, de experiência, tinha mais autoridade pra falar das coisas, então tem que ter essa humildade pra não achar que já sabe de tudo. E, Nossa, eu falei sobre isso no Instagram hoje. Cara, tem que ter, não adianta. Às vezes vem um aluno que, pô, cara, não sei o que, você Amazonas é fera, e às vezes, mano, eu tenho que falar de mente aberta com esse cara, que às vezes ele me dá um toque, mano, de uma parada que melhora o meu operacional, que melhora a minha perspectiva de mercado. Então, eu ouvi essa pessoa e ele falou assim, cara, uma coisa que vai te ajudar muito é tempo de tela. Eu falei, beleza.
Então eu tinha a minha meta diária, eu fazia ela, e aí eu, conta demo, já não mexo mais com a minha meta, e agora eu vou passar o dia inteiro na frente do mercado. Eu vou ficar o dia inteiro na frente, olhando. Às vezes eu não vou nem clicar na conta demo, às vezes eu vou fazer aquele trade mental. Sim, marcava com a setinha, né? Onde ficaria o stop, onde seria a entrada. Isso, ó, vendi aqui, o stop tá ali, vou ver se ele chega ali. Mas, mano, olho pregadaço, almoçava na frente do computador. Tem que ter. Quem nunca almoçou na frente do computador não pode se chamar de trader. Então, cara, eu ficava o dia todo. Terminava ali 18 horas. 18 não, 17, 16, porque eu tava em Manaus, o fuso horário é outro. Horário. A bolsa abria futuros 8 da manhã lá. Caramba. E na época tinha horário de verão, às vezes abria 7. Caraca. 7 tava negociando. E era... Reclamar, coitadinho, né? 7 horas tinha que estar trabalhando, coitado, né? Não pode, a gente não pode reclamar, né? Não tem como. Mas o que acontecia? Então, terminava ali umas 16, 17, aí eu, levantava, né? Dava uma alongada e treinava, corria, ou sei lá, ia fazer alguma coisa que não fosse ficar na frente da tela. Jantava, falava com a minha família, que senão vira um zumbi, um homem das cavernas ali, né, mano? Literalmente. Vira um homem cabeludo, das cavernas. barbudo. Não. Aí... Dava um tempinho, umas 2 horas ali que a bolsa fechou. Mano, pelo menos de 1 a 2 horas por dia. Não menos. Não. Eu fazia um replay e geralmente pausava o replay, anotava. Isso. Porque uma coisa... Eu tenho até hoje caderno meu de 2019. Eu tenho também. Com diário de trade. Nossa, cara, comprei... à mão. Mano, à mão. Na mão. À mão. Eu prefiro ainda. Isso. Não eu sei, também gosto. Não sei eu prefiro. Eu não sou muito da planilha. Eu tenho um caderninho que fica do meu lado. Todo trade que eu faço, eu anoto tudo na mão ali. Sabe, cara, porque o computador, tu se perde com a possibilidade de pasta dentro de pasta que tu vai ter. E às vezes tu nem sabe o que tem ali. Meu caderno tá lá, mano. Que eu preciso ter 5, 10 cadernos, mas eu sei o que tem dentro de cada um. Então eu tenho anotado, tipo, comprei o rompimento de um martelo numa média, não sei o quê. Aí, isso aqui deu certo. Aí, ou então saí certo. Então saí cedo porque estava... Estudo de caso, né? Estudo de caso, exatamente. O diário de trade tem que ter essas coisas. Exato. Então eu fazia muito meu estudo assim. O que eu colocava também era como eu me comportei. Tudo. Tipo, acordei estressado. Isso. Fiquei nervoso. Cara, muito bom. Tudo. Exatamente desse jeito. Escrevia tudo. Fiquei estressado, briga com a mulher. Ou então, tava meio gripado. Sim. Ou até... O trade deu muito certo, fiquei muito eufórico. Segundo trade, fiz isso, estava errado, fiz pela euforia. Tipo, enfim, tudo detalhadinho. Legal. E eu fazia muito isso. Só que de 2019 pra cá, eu comecei a estudar um pouco mais essa parte do quant ali, né? Longe de dizer que eu tenho o mesmo conhecimento que um gestor de fundo quant ali, né? Mas eu comecei a pegar, beleza. Que foi uma das coisas que me fez criar o meu indicador. Legal. Porque uma coisa, cara, era eu pegar, por exemplo, o meu operacional dali, que era a BIC, né? A média de 50, a BICzinha com a média de 200. E 200. Cara, me dá um 50, computador só com essas duas médias, eu continuo operando tão bem quanto eu opero hoje. Mas eu queria criar algo que representasse aquilo que eu vejo no mercado, de tendência e de exaustão, e que eu conseguisse ter uma prova, tipo assim, eu ter números comprovando, cara, essa configuração, essa, no longo prazo, ela dá um retorno positivo. Entendeu? Então, o que acontece? Aí eu comecei a me aprofundar em backtest de MetaTrader, eu comecei a aprender sobre modelagem de backtest, é muita coisa que eu vou falar eu vou falar um monte de código esquisito que vai complicar a cabeça da galera. Então, assim, a minha parte do meu estudo de uns 4 anos pra cá ficou muito mais teórico, metrificado, mais quantitativo, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um cruzamento famoso, da 9 com a 21. Se toda vez que eu comprar quando a 9 cruzar pra cima e vender quando a 9 cruzar pra baixo, e eu tiver um stop de tanto e um alvo de tanto, qual teria sido o meu resultado? Aí eu tenho uma amostra. Cara, no longo prazo, eu vi que essa estratégia é muito boa de 10 a 1 hora da tarde. Antes disso e depois disso... É tudo catalogado. É tudo. Eu tenho estatística. Aí o meu estudo começou a ficar mais voltado para isso. Entendi. E aí eu peguei esse meu conhecimento e eu desenvolvi. Eu encontrei os meus parâmetros para aquilo que eu queria criar. E aí ele me disse, cara, tu quer uma ferramenta de exaustão voltado para 1 minuto? Eu coloquei parâmetros dentro do gráfico de 1 minuto nos últimos 5 anos e eu tenho o resultado.
E aí eu consegui trazer isso pro gráfico de Renko também, com algumas Legal. adaptações. Então, o meu estudo de aperfeiçoamento ficou... eu não vou dizer que morreu aí. Sim. Pro trade, cara, eu acho que eu tô cada vez mais me aperfeiçoando seguindo essa linha. Até porque você também já tem uma base muito fundamentada, né? Você já tem um operacional muito sólido. Então agora você tá ali fazendo essa questão mais fora da caixa, né? Isso, aí assim, por exemplo, o que eu comecei a fazer de estudo diferente do que eu já faço hoje, que foi quando eu comecei a acelerar mais o meu trade lá fora. Porque, por exemplo, bota um gráfico na minha frente e eu digo onde eu vou comprar, onde eu vou vender. Sim. Mas para operar lá fora tem algumas outras peculiaridades que eu tive que aprender. Sim. Então eu tive que voltar para o chapeuzinho de aluno, né, para a carteira ali e voltar a estudar. E aí a gente tem especialistas aqui na Top Game que mexe com o mercado internacional. Eu falei, pô, me dá uma ajuda, não toque, abrir uma conta lá fora e tal. E aí, cara, eu tô naquela ali de continuar fazendo meu trabalho aqui na Top Game como analista, né? Eu tenho o meu relatório de ações, eu tenho a sala ali de operações de trading futuros também. E quando dá um tempinho ali, eu olho, pô, dá uma comprinha, dá uma venda, eu armo ali tudo, armo a estrutura pra me proteger e deixa arder. É isso. Então, eu tô nessa linha, cara. Cara, que legal. Em 2021, eu lembro que eu conversei com um amigo meu, né? E a gente decidiu fazer 2 replays todo dia. Tipo assim, Boa. o ano inteiro. A gente começou, o ano inteiro não, a gente começou em maio, né? Ali do mês 5 pra frente. Foi todo santo dia. Eu lembro que minha filha era pequena, eu lembro de subir pro quarto, botar ela pra dormir, tipo, dormir assim com ela, do nada acordar 1h da manhã e caramba, eu não fiz o replay. Descer e fazer o replay. Então assim, o replay de mercado foi uma parada que me ajudou muito a ganhar confiança. Porque o mercado é cíclico, né? E os movimentos eles se repetem, não idênticos, mas ali bem parecidos. Por isso que existem padrões, né? Exatamente. Então, foi tanto replay nessa... Até hoje eu faço replay. Toda quinta-feira, por exemplo, eu faço replay com a minha turma, né? Legal. Toda quinta. Então, tipo assim, até hoje eu faço replay. E naquela época foi uma parada que me fez perder o medo. Porque eu chegava na frente do índice do dólar ali, 9, 10, 11 horas da manhã. Eu falei, caramba, velho, eu fiz isso aqui. E como tem anotado, eu ainda buscava. Calma aí, eu acho que eu vi isso aqui. Caramba, isso aqui. Pau! Na hora. Porque você tem a confiança. Você já tinha... E isso foi gerando. Então, hoje eu tô nessa parte ainda. Mas eu sinto que eu preciso... foi muito legal você falar dessa questão de quant, porque eu não saco nada. Saco nada. Mas é uma parada que eu tenho muito interesse em aprender. Legal. Em trazer essa questão de estatística, porque eu vejo que hoje eu faço a mesma coisa todo dia. Todo dia. Eu compro ali uma falha de fundo, né, num suporte relevante, eu vendo uma falha de topo, um bear trap, bull trap. É a mesma coisa que eu faço todo santo dia. Claro, com as regiões corretas. Mas acho que se eu entrar nessa parada pra estudar ali e fazer tornar ali mais sintético, né, acho que isso é interessante. Eu vou buscar entender. Mas, cara, quando a gente fala de uma análise quant ali, ou então uma análise estatística, eu não vou nem dizer para escolher um operacional, que o operacional tu já tem, e sinceramente acho que tu não tinha nem que mexer nele. Sim. Mas uma coisa que pode te ajudar, às vezes até pra tu se autoavaliar e pra tu ajudar até os teus próprios alunos a avaliar. Pra ver aquele relatório do Profit no detalhe, que às vezes você consegue trazer uma estatística, às vezes você até exporta aquelas informações e você consegue mensurar certas coisas. Por exemplo, você consegue ver lá teu fator de lucro, a média de lucro das tuas operações. Legal. Por exemplo, para quem opera com um contrato, não tem parcial, tipo, mano, tem que acertar 50%, mais de 50%, certo? Então, No mínimo. assim, Não, conta não fecha. de 1 para 1, vamos Isso. lá, de 1 para 1, um contratinho, padrão, tem que acertar mais de 50%. E quando você tem um risco-retorno até maior, você consegue se permitir ter uma taxa de acerto menor. Mas é muito importante que você tenha pelo menos a média de lucro maior do que a média de perda. Sim. Porque aí você consegue saber que, em média, as suas operações estão ganhando mais do que na média quando você perde. Então, assim, tem essas análises de numerozinho, aí tu vê, cara, tá aqui o histórico e os dados de todas as operações que deram errado. O que elas têm em comum? Entende? Sim. Não é nem um lance de ser pequena. Sim, mas o que aconteceu ali que deixou elas parecidas? Exato. Né? Será que, por exemplo, será que foi o horário? Uhum. Digamos que pegar um ano, das 100 operações que deram errado, 80% foram à tarde. O que você vai fazer? Eu não vou operar à tarde. Boa. Ou então, tem gente, cara, eu tenho um aluno que todo dia ele me manda mensagem 10 horas da manhã. Bom dia, acordei agora, vou começar a operar.
Porque ele não opera antes de 10. Caramba. Porque ele opera mais índice. E aí, pô, de índice ali antes das 9, tem gente que tem um preconceito. Eu não quero operar índice antes das 9, porque as ações não abriram. Então ele viu, cara, as minhas operações antes das 9 dão ruim. Depois das 10, dão bom. O que ele fez? Depois das 10. Só vou operar depois das 10. Então, essa análise de dados e estatísticos é bom pra fazer esse tipo de autoavaliação e às vezes até uma avaliação de um Isso aluno. é o que a galera fala muito de virar chave. Eu não acredito muito nesse negócio de virar chave. Mas o que leva a gente pra um degrau, o que me levou pra um degrau melhor foi essa questão de me analisar. Cara, o que eu tô fazendo que tá dando errado? O que eu tô fazendo que no meu dia de fúria eu perco tudo? Por quê? Então eu começar a me estudar. Porque assim, teve uma época ali em 2021 que eu já tinha um operacional validado, já operava bem, mas caramba, eu não sabia perder ainda, né? Tem aquela coisa, né? Você não sabia perder. Aí eu falei, cara, por quê? Preso ao dinheiro, né? Olhava muito pro dinheiro. Mas aí quando você começa a se estudar, você começa a perceber. E como eu anotava muitas paradas, eu via que era sempre o mesmo padrão. Sabe uma parada que eu falo pros alunos lá? Que, por exemplo, eu não conseguia carregar trader, né? Eu era muito ruim de conduzir. Aí eu anotava todo dia que eu saí cedo. Aí no final de semana eu sempre pego o caderninho pra olhar. Aí eu via, caramba, segunda eu entrei na operação de dólar, saí com 6 pontos, dólar andou 30. Na terça eu entrei na operação, saí com 3 pontos, dólar andou 20. Aí eu ficava tão puto no final de semana, que na segunda-feira eu falava, não vou sair desse negócio aqui de jeito nenhum. Foda-se. Exatamente. Fica aí, não quero nem saber. Então, tipo, isso ajuda muito mais essa questão aí. Tu tocou num assunto legal que tem alguns alunos que chegam com a gente com alguns vícios. Sim. Vícios de linguagem e vícios operacionais. E às vezes chega falando de banca, chega falando, quanto de banca? O cara chega perguntando pra mim, oi, quero aprender com você. Qual a sua taxa de acerto? Eu falei, mano, tô cagando pra minha taxa de acerto, mano. Quantos pontos você faz por mês nas suas operações? Quantos contratos você opera? Coitado, se descobrir que eu opero na conta dele por causa do CNPI, lascou, né? Então, eu entendo, né? Cara, várias pessoas, qual carro você dirige? Tô pensando em aprender com você. Cara, isso é Pô, se eu bizarro. falar que eu tenho um Corcel, lascou, né? Corcel dá mais... Corcel, não, né? dá mais dor de cabeça. Né? Eu tenho que começar a convencer as pessoas de que eu sou um trader de muito sucesso, muito rico, porque eu tenho um Corcel, porque o tanto que ele me faz gastar dinheiro é inacreditável. Então, a ideia do Porsche já tem que ser diferente. Eu tenho um carro velho, então significa que eu tenho muito dinheiro pra gastar, porque essa imundice vive na oficina. Mas o que eu ia falar é o seguinte, então essas pessoas vêm com esses vícios, e geralmente elas questionam também, cara, quando que você virou a chave? Quanto tempo demora pra eu virar a minha chave? Que a pessoa pensa que esse estado de virar a chave é tipo quando você sobe um degrau na escada... E ponto, tudo aconteceu agora. Ninguém me tira daqui. É um patamar que você alcança, que você não consegue mais voltar. E eu sempre comparo isso a tá nadando, por exemplo, contra a correnteza. Sim. Você tem que estar sempre dando braçada. Ou seja, você tem que estar sempre se esforçando, fazendo às vezes as coisas que você te levou até lá. Porque você tem todo aquele cuidado. Pô, tô num momento de dificuldade. Aí você tem todo aquele cuidado de autoavaliação, de diário, de anotar, de respeitar o gerenciamento, aí de quando ter o postura. negócio fica bom... Aí quando fica bom, cheguei, né? Tipo aqui, ó. Ô, chavinha, cheguei e virei, né? E aí ele começa a folgar e tal e pá, começa a fazer besteira tudo de novo. Então eu faço muito essa analogia de que essa virada de chave, ela não é um estado permanente. Ela é um estado momentâneo que você diariamente briga para se... Tem que lutar todo dia. Para permanecer lá. E isso é bíblico, né? A Bíblia fala o seguinte, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Né? Aí, ó. Aí. Então, assim, tá de pé, filho, mas você tem que estar todo dia se cuidando, porque um deslize pode estragar tudo. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu tenho isso como princípio. Se eu tô aqui de pé... E é aquilo, né? Depois você chega num patamar, a queda é muito maior. A queda é muito maior. Toma stop com contrato é uma coisa. Toma com 50 lá. E aí? Entendeu? O buraco então, é mais embaixo. Tem que ficar aqui, ó. Guerreando. Eu brinco também, falo que a gente... Ali no Day Trade, mercado financeiro no geral, o cara mata um leão por dia e tem 2 amarrados pra matar no dia seguinte. Entendeu? Te olhando então, ali. É exatamente por isso. Mas, sabendo disso, né? Deixando isso bem claro, qual foi o momento que tu sentiu assim, cara, eu passei das barreiras mais difíceis do mercado
e eu consigo hoje dizer que, por exemplo, essa é a minha profissão principal e que isso é o que eu... É isso que eu vou continuar fazendo no resto da minha vida, que eu já, tipo assim, dominei. Eu tenho isso muito claro na minha mente, Matheus, muito claro. Eu me senti assim quando eu dominei a perda. Boa. A partir do momento que eu batia o meu limite de risco, desligava o computador, saía fora, eu me sentia um herói. Olha que legal. Eu me sentia um vitorioso. Por quê? Porque era aquilo ali que me travava. Era aquilo que acabava com um mês meu. Então, assim, que devolvia tudo, entrava numa entendeu? espiral. Exatamente. Então foi aí que eu vi, cara, mudou. Porque, pô, tô operando ali, pau, o dia não tá bom, pô, bati meu gerenciamento. Galera, valeu, pau. Desligava tudo, ia brincar com minhas crianças, ia fazer alguma coisa, ia estudar. Aí aqui a minha cabeça falou, cara, calma aí, mudou o negócio aí, mudou. Porque lá atrás eu operava com meus amigos, né? Foi assim que eu comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula para uns amigos meus ali mais íntimos. Acho que todo mundo que opera tinha um grupinho, um grupo no Exatamente. Discord, que a galera operava. Eu tinha uma turminha também. Então, assim, pra mim, isso é muito claro, que quando as minhas forças começaram, a minha energia estava sendo gasta, não mais em ganhar dinheiro, mas sim em não perder dinheiro. Né? E não no caso de não perder ali numa operação, que você... Trade vai dar loja, mano. Mas tô falando não perder mais do que eu poderia. É isso. Então foi aqui que a chave que a galera fala virou. Quando eu percebi que, caramba, eu fechei positivo, mas eu não perdi em nenhum dia dos meus lojas. Pô, 22 pregões, eu tive 7 dias de loja. Mas nenhum dos 7 dias de loja foram mais do que os dias que eu ganhei. É isso. Aqui eu vi que o negócio, cara, é isso. Aconteceu. Depois de muita lapada. Mas óbvio, E eu vejo muito isso também quando, por exemplo, quando eu fazia aqueles backtests, quando eu começava a validar, o robô, quando ele tá operando, ele não tem medo, ele não tem ganância, ele vai fazer aquilo a regrinha. Então eu via que quando eu configurava, cara, podia ser, eu não vou dizer qualquer estratégia, mas quando eu colocava um gerenciamento de risco e um limite de loss, um limite para ele parar, um limite para ele ganhar no topo, ganhar o máximo possível... e sabendo que ele não tinha esse problema de disciplina, porque ele era o maior disciplinado de todos, era muito fácil, entre aspas, eu encontrar uma estratégia vencedora. Então, muitos dos meus estudos, que às vezes não estão diretamente ligados à análise gráfica de índice dólar, me ajudaram a entender tipo, quais são as chaves de fato que eu preciso, dominar para eu ser um trader vencedor. Para eu maximizar os meus ganhos. E, cara, eu vi que não tá encaixando. Cheguei no meu limite de risco, aí eu paro, desligo, acabou. Porque, aquilo que eu te falei, a maior dificuldade das pessoas não é, às vezes, saber onde comprar, onde vender. Às vezes o medo antes, durante e depois, e o gerenciamento de risco não faz sentido. E quando faz... não tem o mindset ali, a cabeça, para fazer o que precisa ser feito. E assim, hoje em dia a gente tem tanta ferramenta para ajudar nisso, né? Pô, por exemplo, o próprio Profit, né? A corretora também, tem corretora que limita o cara de quantidade de contrato. Por exemplo, na corretora que eu tô hoje, eu só posso operar X contrato. Eu falo pro meu assessor, cara... Não libera. Porque no dia que eu tiver maluco, se eu clicar lá, não vai entrar. E dane-se. Eu lembro que também, há muito tempo atrás, todo mundo, acho que toda a maioria para sobreviver, tomava loja, faz o Pix. Na época eu não tinha Pix, tava tag. Então, assim, eu lembro que nessa época o que eu fiz? Eu transferia o dinheiro todo pra minha esposa. Porque se desse algo ruim e eu quisesse mandar, eu tinha que pedir ela não ia dar. A mulher não ia dar, 10h30 da manhã, pra que você tá pedindo dinheiro? Aí, olha o constrangimento que você tem. Quer R$1.000 pra quê? Exatamente, olha o constrangimento. Então, tipo assim, são ferramentas. Cara, sacra, muito aluno chega, sacra, eu não conseguindo me segurar. Caramba, se você não tá conseguindo, terceiriza isso, mano. Pô, manda pra sua esposa, sei lá, fala com o seu assessor pra travar. Porque tem essas formas. Então, até você... Eu falo, eu precisei disso. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Até você evoluir, até você criar essa mentalidade, quebrar essa barreira na mente pra você ter esse autocontrole, você precisa de ajuda. Você precisa terceirizar. E isso não é feio pra ninguém. Não. Entendeu? Então, assim, terceiriza. Não tá conseguindo, tá entregando. Pô, cara, é bizarro. Isso ferra o cara na mente, né? Porque ele fica no limbo, né? Ele opera o mês todo benzinho, na última semana. Na sexta-feira. É sempre uma sexta-feira. Aí o cara, pum, aí ele volta o quê? Pra não tenho confiança. Aí acha que... Aí fica nesse limbo, entendeu? Então, assim, terceiriza, cara. Pede ajuda.
Terceiriza, vai lá no seu assessor, pelo amor de Deus, não posso operar com mais de 10 contratos. Trava esse negócio aí, porque vai te ajudar na caminhada. Tem um detalhe legal que tu falou. O assessor, tu pedindo, ele consegue te travar lá. A ferramenta do Profit consegue te travar. E dependendo da corretora, consegue travar também na alocação de margem, né? Então, tipo, tu consegue criar várias ferramentas pra você não fazer besteira. E aquilo, às vezes o cara pode até fazer a besteira, mas, tipo assim, é tanta coisa que tá travando ele, que nesse tempo de ele, ter que ligar pra não sei quem, tem que fazer não sei o quem, ele já pensa, ele falou, caramba, eu tô fazendo velho, merda. Eu tô fazendo merda, tô fazendo cagada, velho. Aí o cara, não, deixa essa merda pra lá, desliga tudo e sai. Às vezes não é nem... É que aquilo, você pode criar várias regras. Isso. Pra tudo isso... Tu consegue desfazer. Pra tudo tu consegue desfazer. Mas tu vai precisar tá muito determinado pra fazer besteira. Exatamente. Tu vai ter tipo assim, cara, eu estou fazendo besteira, eu estou ciente e desejo continuar. Mano. Exatamente. Caramba, tem que estar numa missão. Eu tô tentando estragar tudo que eu tô construindo até agora. Exatamente. Cara, que loucura. Mano, e aí, Jorge, como estamos aí? Tá bom. Legal. Então vamos começar Passou rápido. Pô, passou rápido pra caramba, hein, mano? Vamos começar já a fazer os nossos agradecimentos. Eu vou te dar alguns minutinhos pra tu passar uma mensagem final pras pessoas que estão assistindo a gente. Pros meus alunos, pros teus alunos. Pra quem não conhece a gente, o que você diria pra pessoa que, 1, tá querendo começar no trade e 2, já tá começando, mas tá com dificuldade? Boa. Quem tá querendo começar, quem já tá começando, tá com dificuldade. Assim, eu vou dizer pra mim que eu fui essa pessoa, né? Que eu tava começando. Então, assim, tem que estar do lado de quem sabe o que tá fazendo. A gente tem esse negócio do ego. Não, eu vou aprender sozinho. Eu vou botar no YouTube e vou assistir. Cara, é muito legal. O YouTube tem muito conteúdo. O canal da Top Game, o meu canal tem muito conteúdo. Mas muitas vezes esse conteúdo, ele não é amarradinho, né? E você sozinho, você vai levar mais tempo. Então, assim, se cerque de pessoas que sabem mais do que você. Por exemplo, eu tô falando que em 2019, 2020, eu participava das lives no YouTube da Top Game todo santo dia. Eu operava ouvindo esse cara todo santo dia. Então, eu aprendi muito. Então, você que tá começando, tem alguém ali de confiança que saiba o que tá fazendo, que seja de verdade, que esteja validado no mercado, que tem vários profissionais de verdade, tem esse cuidado de perguntar. Por exemplo, eu não curto seu trabalho, Gorila, mas eu vejo que você conhece uma galera. Me pergunta. Eu falo muito isso lá, me pergunta, porque a gente sabe quem é de verdade e quem não é. Ou a gente tem ali esse feeling. Mas me pergunta, que eu vou te falar, não, esse cara aqui pode ir, cara, estuda com ele sim, eu não tenho vergonha. E uma coisa que eu falo também para os meus alunos, que esse mercado não é uma competição. Ninguém tá aqui competindo com ninguém, né? Então, a minha competição é comigo mesmo, para que eu seja melhor todo dia. O que eu era ontem, hoje eu preciso ser melhor. Então, esse é o pensamento. Então, para você que está começando, para você que está com dificuldade, né? Para quem está começando, se cerca de pessoas que sabem o que está fazendo, que vão te levar para o lugar, que já estão no lugar que você quer. E para quem está com dificuldade, né? Já começou e está com dificuldade, ouve o que a gente fala. Aí, ó. É isso. Porque o cara ouve e não executa, Tem que ouvir e tem que fazer. Por exemplo, minha sala lá, às vezes eu dou uma chamada lá na sala. Tem que dar. Dou uma chamada, porque eu tô falando assim, galera, não tem nada pra fazer. Não vou clicar, eu vou ficar quieto. Aí tá, o cara tem compra, tem venda, aí tá clicando, tá vendendo. Aí na hora que vem a boa, ele já não pega porque já estragou o dia. Então, ouve com atenção e executa aquilo que esse cara tá falando, aquilo que esse cara tá ensinando. Porque se eu tô aqui até hoje é porque esse cara me ajudou pra caramba. Tamo junto, mano. Obrigado. Bom, não tem nem o que dizer. Posso olhar pra essa daqui, Jorge? Pode. Aí, ó. Muito obrigado. Não tem nem o que acrescentar. Acho que é basicamente isso mesmo. A gente tem essa nossa preocupação diariamente aí em estar dando esse suporte para as pessoas que querem começar, para as pessoas que estão com um pouco de dificuldade. Nós somos quase psicólogos, né? Então, só que um psicólogo com técnica, então a gente escuta os problemas e a gente dá uma orientação técnica, faz isso, faz aquilo. E o nosso trabalho é isso, a gente tá aqui, a Top Game, o Sacra com a comunidade dele, a gente tá, todos nós temos a mesma missão aí. Mas pra gente encerrar, a gente falou mais cedo sobre bem no comecinho, sobre o cara que tinha dificuldade pra começar, pra dar esse primeiro passo. E tu tinha comentado, eu tava conversando contigo essa semana, que tu tava planejando ali fazer a tua casa e tal, né? Isso aí. E aí
A minha esposa é arquiteta. Olha só. Né? E aí eu conversei com ela, falei, cara, eu acho que pra estimular que tu dê o teu primeiro passo, ela falou que 0800 ela faz a reunião ali de organização de layout, consultoria de layout da tua casa, pra estruturar onde que vai ficar cada coisa, onde que vai ficar cada móvel, cada cômodo. Que isso, velho. Pra não ter mais desculpa, tu já vai começar e dali pra frente... Sabendo o que tem que fazer. Caraca, então, velho. depois daqui a gente organiza tudinho. E aí, até o final do ano, tu já vai ter pelo menos alguma coisa mais evoluída dessa casa aí. Caraca, Beijou? Você é louco, mano. Aí, Que ó. presente. Obrigado, aí, ó, cara. tamo junto. Pô, que legal. Tamo junto. Uma coisa que, só pra fechar, me perguntaram hoje no Instagram, o que não pode faltar num trader, né? Uhum. Aí eu falei lá pra esse cara, eu falei gratidão, né? E humildade. Humildade pro cara ter sempre o pé no chão e saber que ele não tá num lugar mais alto, por mais que ele esteja ganhando dinheiro ali, qualquer momento ele pode acontecer alguma coisa. Não é melhor do que ninguém. Não tá melhor que ninguém. Então ele tem que ter humildade de saber que tem pessoas que sabem mais do que ele. Por exemplo, eu vim aqui pra São Paulo pra estudar. Tava lá no Frajola, vim aqui conversar com você, tô aprendendo. E gratidão. Por que gratidão? Porque quando você é grato pelo que tem, mais te é dado. Então se você é grato pelo pouquinho que você tá ganhando hoje, você vai estar sempre validado pra ganhar um pouco mais. Exato. As pessoas hoje ganham R$100 e acham que é pouco. Ganha R$60 hoje no dia, acha que é pouco. Se você for juntar isso, R$60 no dia, dá mais do que um salário mínimo. Com certeza. Em 22 dias de pregão. Claro que ninguém ganha isso, mas se você quer ser um bom trader, humildade e gratidão, porque olha isso aqui. A minha gratidão a esse cara me fez ganhar um presente. Quem tinha que estar te dando presente sou eu, velho. Tá eu vou cobrar o presente. Não, mas vai ter. Olha aí, ó. Então, cara, obrigado mesmo novamente Tamo pelo junto, convite. mano. E é isso, cara. Show de bola. Cara, podcast maravilhoso, live super top demais. Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado a todos Tem que dar uma zarabatanada ali Ah, na lá, câmera ó. agora. Muito obrigado a todos que participaram. Nessa do meio? Caraca, Tá aí, bom ó. pra caramba. Boa noite, muito obrigado, valeu. Tchau, tchau.